Fala galera aí do terceiro ano. Hoje nós vamos aí, estar fazendo a correção do plano de estudo tutorado do terceiro ano ensino médio de matemática, volume 4, semana 2. Sou o professor Marcos. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que se inscrevam para estar ajudando aí, a continuidade desse trabalho, e ative também aí o sininho das notificações. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. Vamos para a resolução da questão de número 1. O enunciado diz o seguinte: dado um copo em forma de cilindro, e o outro em forma cônica de mesma base e mesma altura. Se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? Bom, então aqui nós temos as opções aqui, para a gente verificar. Bom, vamos continuar aqui. Bom, de acordo com o enunciado, os copos nos formatos cilíndrico e cônico possuem mesma base e mesma altura. Então, aí vamos aqui considerar que o raio da base é R, e nós vamos considerar que a altura é H, ok? Então, vamos lá. Então, sendo assim, nós temos que, aqui nós temos o volume, o volume aqui do cilindro, que é, vou até colocar aqui, ó, o volume do cilindro é igual a π R2 vezes H, é o volume do cilindro. E o volume do cone, vou colocar aqui o volume do cone, vou colocar aqui. O volume do cone, vou chamar esse aqui de volume 2, esse aqui de volume 1. É igual a π R2 vezes H sobre 3. Então, nós temos os volumes aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Para a gente saber qual que é o resultado, vamos igualar os volumes aqui. V1 é igual a V2. Lembrando que esse aqui é o do cilindro. Opa! Esse aqui é o do cilindro. E esse aqui é o do cone, tá bom? Então, vamos lá, então. Aqui nós vamos igualar aqui, olha, π R2 vezes H, que é igual ao volume 2, que é igual a π R2 vezes H sobre 3. Aqui nós vamos cortar o π com π, o R2 com R2. O que sobrou para a gente aqui? H do lado de cá, e aqui sobrou H sobre 3. Então, quando a gente tem igualdade de frações, a gente multiplica cruzado. Então, aqui, olha, 3 vezes H, 3H, 1 vezes H vai dar 1H. Então, lembrando que esse aqui é o do cilindro, e esse aqui é o do cone. Então, com isso, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte: nós podemos dizer, com certeza, que o volume 2 é igual ao volume 1 dividido por 3. Mais precisamente, V1 é igual a 3 vezes V2. Ou seja, o volume do cilindro é igual a 3 vezes o volume do cone. Tá? Então, com isso aqui, a gente fica com a resposta letra C. Vamos para a resolução da questão de número 2. O enunciado diz o seguinte: um monte de areia tem a forma de um cone circular reto, com volume 4 metros cúbicos. Então, o volume aqui é 4 metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é. Então, ele afirma aqui que o raio é 2/3 da altura. Então, vamos aqui colocar os dados que o problema nos ofereceu aqui. Então, vamos lá, então. O volume é 4π, 4π metros cúbicos, E ele falou que o raio aqui, olha, eu até deixei marcado aqui, que o raio é 2/3 da altura, tá? Então, isso que é importante, muito importante para a resolução da questão. O volume do cone circular reto é isso aqui, olha, o volume é igual a π R vezes R ao quadrado, aqui tem um ponto de multiplicação aqui também, vezes a altura sobre 3. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Substituir os dados aqui, o que o problema nos ofereceu, e a gente vai substituir aqui agora na fórmula. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. O volume vale 4π, tá? Então, o volume 4π.
E aqui nós vamos colocar π mesmo, né? E o raio ao quadrado. Só que o raio, ele falou que o raio vale 2/3 da altura. Então, nós vamos colocar aqui 2/3 de h, né, elevado ao quadrado, vezes h, isso tudo aqui sobre 3. Então, no lugar do r aqui, olha, do r, só o r, eu substituí por 2/3 da altura, porque ele mencionou aqui. Então, aqui nós vamos cortar π com π. Esse 3 que está dividindo passa para lá, multiplicando. Então, 4 vezes 3, 12, né? E aqui agora a gente vai resolver isso aqui, olha. 2 elevado ao quadrado, 4. H elevado ao quadrado vai dar h elevado ao quadrado, vezes, né, esse h aqui. E aqui sobre 3 elevado ao quadrado, dá 9. Então, agora aqui, olha, a gente coloca uma aqui e multiplica cruzada aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos multiplicar aqui, olha, 1 vezes 4h ao quadrado vezes h. Então, aqui, olha, 2 mais 1 vai dar 3, né? Quando a gente tem letras iguais, multiplicação de letras iguais, a gente conserva a letra e soma os expoentes, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, nós vamos ficar aqui, olha, com 4h elevado a 3. Por quê? 2 mais 1 é 3. Então, a gente conserva a letra e soma os expoentes. E nós temos aqui 12 vezes 9 vai dar 108. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar h ao cubo, que é igual a 108 dividido por 4. H ao cubo, que é igual a 108 dividido por 4, dá 27, né? E o que a gente vai fazer com esse 27 agora? Que é fácil, a gente vai fatorar esse 27, olha. Fatorando ele aqui, olha, por 3 vai dar 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, o 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3, porque o 3 repete 3 vezes. Então, a gente vai fazer aqui, ó, substituir aqui, olha. O 27 é 3 elevado a 3, ok? Então, a gente corta esse 3 com 3 e a altura vai ser quanto? 3. A gente poderia fazer de um outro jeito aqui, olha. A gente poderia fazer assim também, ó. H ao cubo, que é igual a raiz, né? Opa! Deixa eu apagar aqui. Raiz cúbica de 27, né? E H vai ser igual. O 27, a gente fatorou que deu 3 elevado a 3. A gente vai cortar esse 3 com esse 3. E aqui dá 3. Então, a altura aí vai ser igual a 3. Resposta aí, letra B. Questão de número 3. O enunciado diz o seguinte: uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Então, as latas que têm formato cilíndrico. Uma de altura igual a 4 e raio igual a 6. E outra de altura desconhecida e raio igual a 3, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, que é V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, que é V2, né? Então, isso aqui é o V1 e essa daqui é o V2, ok? Volume 1, volume 2, né? Então, ele falou que esse volume 1 aqui é 1,6 vezes maior que o volume 2, ou seja, que cabe mais, né? Então, vamos lá, então. O que ele está querendo saber? Está querendo que a gente descubra o quê? A altura. Então, aqui estão, né, as possíveis respostas. Aqui a gente vai saber qual que é a letra correta aqui, né, que é a resposta certa. Bom, para fazer isso, vamos colocar os dados aqui que ele, né, nos ofereceu aqui no problema. Ele falou que a altura aqui, olha, né, que é essa altura aqui, ó, do V1. Então, esse aqui é o V1, né? Vamos lá. V1 aqui. Nós temos que a altura é igual a 4, o raio é igual a 6. Aqui nós temos o V2, né? Nós temos que o raio é igual a 3 e a altura nós não sabemos, né? Que no caso que é x, é o que nós queremos encontrar. Bom, vamos fazer aqui, ó. Presta bem atenção. E ele falou aqui, olha, que V1
é igual a 1,6 de V2. Então, isso aqui é importante, olha. Então, ele falou que V1 é igual a 1,6 de V2. Deixa eu colocar isso aqui melhor, porque não ficou legal, não. Então, vamos fazer assim. Ok? Então, vamos lá. Olha, o volume do cilindro, a fórmula é V é igual a π R2 vezes H. Ok? Então, essa aqui é a fórmula. Então, vamos achar que o volume 1, né? Volume 1 é igual a π. O raio aqui vale 6, né? Então, vai ser 6 ao quadrado vezes o H, que vale 4. Então, V1 vai ser igual a π. 6 vezes 6, 36 vezes 4. Então, V1 aqui vai ser igual a 36 vezes 4, 144 π, ok? Centímetros cúbicos, tá? Agora vamos para o V2. O volume do V2, que é esse aqui, olha. Vamos aplicar a mesma fórmula. π vezes o raio, que é 3, né? Então, aqui é 3 elevado ao quadrado. E vezes a altura aqui, olha, que eu não tenho, é o que eu quero achar, que no caso aqui é x. Então, V2 vai ser igual a 3 vezes 3, 9, 9π vezes a altura. E agora a gente vai aplicar isso aqui, ó. Ele falou que V1 é igual a 1,6 de V2, ok? Então, aqui nós temos, olha, o V1 vale 144π e V2 vale 9π vezes H. Então, vamos fazer aqui, olha, V1, 144π, que é o V1, e o V2 é 1,6 vezes 9 vezes π vezes H. Então, a gente vai cortar aqui o π com π, né? E vai ficar 144, que é igual a 1,6 vezes 9. Multiplicando isso aqui, vai ficar 14,4 vezes a altura. Então, para a gente achar a altura aqui, olha, basta a gente dividir o 144 dividido por 14,4. E dividindo isso aqui, vai dar 10. Então, a gente conclui aqui que a nossa altura vale 10 centímetros. Então, resposta aqui, letra B. Vamos para a resolução da questão de número 4. O enunciado diz o seguinte: um artesão possui potes cilíndricos de tintas cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro, né? Então, a medida externa aqui é 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampas em formato de paralelepípedo, retângulo, reto ou retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Então, esses aqui são os modelos de caixa, né? Isso aqui são as medidas internas, né? 8 de comprimento, 8 de largura e 20 de altura. A caixa, esse outro modelo, 8, né, de comprimento, 20 de largura, 14 de altura. Essa outra aqui, 18 de comprimento, 5 de largura, 35 de altura. Essa outra aqui, a caixa modelo 4, 20 de comprimento, 12 de largura, 12 de altura. Essa outra aqui, 24 de comprimento, 8 de largura, 14 de altura. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para armazenar o maior número de potes por caixa? Então, qual dessas opções aqui que ele deve, entendeu, adquirir para armazenar o maior número de caixas? Bom, vamos lá. Então, aqui eu coloquei novamente, então vamos para a opção 1. Lá na opção 1, o que nós vamos fazer? Prestem atenção. Aqui nós temos que, ele falou lá que o diâmetro, né? O diâmetro é igual a 4 e a altura é igual a 6.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse primeiro aqui, nós vamos dividir o comprimento por 4, que é o diâmetro, que cabe 2 latas. E nós vamos medir também a largura, né? Porque esse aqui faz parte da base, né? O comprimento pela largura. Se a gente for parar para, né? Aqui vale 8, aqui vale 8. Então, por isso que a gente vai dividir por 4 os dois. Então, nós vamos dividir aqui, ó, 8 por 4 vai dar 2 latas. E a altura nós vamos dividir pela altura aqui também, que no caso 40 dividido por 6, dá no máximo 6 latas. Por quê? 6 e 6, 36. Vai sobrar 4, só que 4 não dá para, né, encaixar uma lata certa. Então, aqui quantos que nós vamos conseguir encaixar nessa primeira opção aqui, ó? Vai ficar assim, ó, 2 aqui, né, 2 latas, e 2 latas, e aqui 6 latas. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2... 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24 latas. Então, na opção 1, a gente consegue armazenar no máximo 24 latas. Vamos para a opção 2. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dividir isso aqui por 4, na verdade, né? Que vai dar 2 latas, que é esse 4 aqui do diâmetro. E nós vamos dividir também aqui a largura por 4 também, que vão dar 5 latas. E a gente vai dividir a altura 14 pela altura, né, que nós temos aqui, que é 6. Que vai dar 2 latas, né? Então, nós temos 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20 latas. Então, esse na opção 2, 20 latas. Então, por enquanto, a opção que está sendo a melhor, né, para a gente estar adquirindo. Vamos lá agora na opção 3. Nós vamos dividir isso aqui por 4. Dividindo por 4 vai dar 4. Por quê? 4 vezes 4, 16, né? Que a gente quer latas, né? Então, nós temos aqui 4 latas. E nós vamos dividir esse aqui agora. 5 dividido por 4 vai dar 1, né? Então, por enquanto, nós temos 5 e 1. E nós vamos dividir aqui o 35 por 6, né? Que é pela altura. A altura é pela altura. Que vai dar 5. 5 vezes 6, 30, né? Não tem, aqui não é 36, é 35, então sobram 5. Esse aqui a gente não usa. Então, nós ficamos, então, aqui, olha, com 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, por enquanto, a opção A aí está sendo a melhor opção. Vamos ver agora a opção 4, né? A opção 1, na verdade, que eu falei. Nós vamos dividir 20 aqui, né? 20 dividido por 4, que vai dar 5 latas. Depois a gente vai pegar o 12 aqui, né? Que é esse 12, nós vamos dividi-lo por 4 também, que vão dar 3 latas. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, 3 latas. E nós vamos dividir aqui a altura, né? Pela altura, que é 12 dividido por 6, dá 2. Então, nós ficamos, então, com 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, por enquanto, a opção 4 está sendo a melhor opção. Porque estão dando 30 latas aí. E vamos para a última aí, opção, comprimento 24. Então, nós vamos dividir 24 por 4, que vão dar 6 latas. Nós vamos dividir aqui o 8 aqui, olha, por 4 também, que vão dar 2 latas. E o 14 aqui nós vamos dividir por 6, que vai dar 2. Então, nós ficamos com 6 vezes 2 vezes 2, que dão 24 latas. Então, com isso, a gente conclui aí que a opção 4, cabe 30 latas, é o maior valor. Então, a resposta aqui, né, a opção 4. Vamos para a resolução da questão de número 5. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida uma reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual, né, que é 3 metros. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3,0 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bom, então vamos pegar os dados aqui do exercício para a gente ver o que nós teremos que fazer. Bom, ele afirma aqui que a cisterna tem 3 metros de altura. Então, a altura dela aqui são 3 metros. Ele fala aqui, olha, que nós temos o quê? 2 metros de diâmetro, né? Então, aqui o diâmetro é igual a 2 metros. E a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio aqui é 1 metro, ok? O raio é a metade do diâmetro.
E ele ainda falou para mim o quê? Que π, a gente vai ter que usar o quê? 3,0. E ele deu mais uma informação aqui, né, muito valiosa, que ele quer o seguinte, que a nova cisterna aqui, ó, ele quer que ela tenha o volume, né? O volume de quanto? De 81 metros cúbicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é saber qual que é a forma do volume do cilindro. Então, a forma do volume do cilindro é volume que é igual a π r ao quadrado vezes a altura. Aí ele está querendo saber o seguinte, que a cisterna antiga vai ser desativada. E eles vão fazer uma nova cisterna que vai comportar 81 metros cúbicos de água. Ele está querendo saber qual que deve ser o aumento do raio, né, em metros aqui, ó, da cisterna para atingir o volume desejado. Atualmente o raio aqui, ó, ele é 1 metro da cisterna antiga. Agora vamos ver quanto que nós teremos que aumentar esse raio para que essa nova cisterna comporte aí 81 metros cúbicos de água. Então vamos lá então. Então vamos fazer aqui a substituição. Nós sabemos que o volume vale 81, então nós vamos trocar aqui por 81. O π ele falou que vale quanto? 3, então π vale 3. O raio é o que eu quero saber, que é o meu novo raio, entendeu? E a minha altura, ele falou que é para manter a mesma altura, então eu vou manter aqui então, que é 3. Então, 81, que é igual. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 9 vezes o raio ao quadrado. Todo número que está multiplicando desce dividindo. Então, nós teremos que o raio ao quadrado vai ser igual a 81 dividido por 9. Vou continuar aqui. Então, nós teremos que o raio ao quadrado vai ser igual a 9. E o que a gente faz aqui? A gente coloca esse número dentro da raiz quadrada, porque o raio está elevado ao quadrado. Então, o raio aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 9. Então, o raio aqui vai ser quanto? 3. Então, esse aqui é o meu novo raio, 3. Não tem 3 na resposta. Só que ele está querendo saber o seguinte, que olha, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado. Então, qual vai ser o aumento? O aumento vai ser 3, né, do raio, o novo raio, menos o 1, que é o raio antigo. Então, aqui nós teremos quanto? 2 metros. Então, na verdade, o raio vai ter que aumentar quanto? 2 metros. Então, nós ficamos aí com a alternativa de letra C. Vamos para a resolução da questão de número 6. O enunciado diz o seguinte: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de cilindro reto sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Aqui. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, aqui está, o silo, que é composto aqui por um cilindro e um cone, tá vendo? Esse aqui é o cilindro, porque o raio aqui, ó, é o mesmo, e esse aqui é um cone. Então, vamos ver o que está perguntando aqui. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagem que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume, isso que é bem importante, olha, todo o volume, ou seja, não pode ficar nada para trás, de grãos armazenados no silo é. Então, aqui ele está querendo saber o volume do cilindro mais o volume do cone, porque esse silo vai ficar todo cheio aqui de grãos. Então, a gente tem que calcular aqui o volume, o volume do cilindro mais o volume do cone, ok? Então, o volume do cilindro, a forma é π R2 vezes H, mais o volume do cone, que é π R2 vezes H dividido por 3. Então, é isso que a gente tem que fazer. Achar o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, vamos fazer isso. Vamos lá, então. Então, o volume que é? Ele falou que π, a gente vai ter que usar quanto? 3. Então, nós vamos usar o 3 aqui. O raio aqui, olha, do cilindro, tá vendo? O raio do cilindro aqui, ó, é 3. Então, aqui é 3. 3 elevado ao
quadrado, vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro é 12, né? Mais o π aqui, que ele falou que vale 3, né? Vezes a razão, vezes, né, o raio aqui, na verdade, né? Perdão, o raio aqui, olha, do cone é 3 também, tá vendo? Olha o cone aqui, olha. Olha, o raio dele é 3 elevado ao quadrado. Vezes a altura do cone. A altura do cone é essa daqui, ó. Então, a altura do cone é 3. Tá? Esse 12 aqui é do cilindro, do cone é 3. Dividido por 3, né? Vamos cortar esse 3 com 3 aqui, né? Então, o volume aqui, né, total, né, do silo aqui, né? Vou colocar um S aqui, ó, de silo, né? O volume total vai ser 3 elevado ao quadrado dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 12, a gente multiplicando, vai dar 324. E esse aqui nós temos 3 vezes 3 elevado ao quadrado é 9, né? 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então, nós ficamos com um total aqui de 351, né, metros cúbicos, né? Então, aí, agora para a gente saber aqui, olha, quantos caminhões que vão, né, metros cúbicos aqui. Quantos caminhões que vão ser utilizados aqui, porque a capacidade de cada caminhão é 20 metros cúbicos. Então, para eu saber quantos caminhões que eu vou precisar, né, quantas viagens que o caminhão vai ter que, né, ir lá e voltar para transportar todos os grãos aqui, né, que o silo, né, vai estar cheio, né, lotado aqui de grão. Basta a gente dividir 351 dividido por 20. Então, vamos lá, então. 35 por 20 vai dar 1. 1 vezes 20, 20. E aqui sobraram quanto? 15. Desce 1. Quantas vezes que o 20 cabe dentro do 51? 151. Vai ser 7 vezes, porque 8 dá 160, então 7. 7 vezes 20, 140. E sobraram o quê? 11 metros cúbicos. Aí, quem marcou a resposta como 17, está errado. Por quê? Porque tem que transportar o quê? Todo o volume, todo. Ou seja, o caminhão vai dar 17, né, viagens e vai ter que dar mais uma para transportar 11 metros cúbicos. Então, a resposta certa aí é 17 mais 1. Por quê? Tem que ser transportado todos os grãos. Então, ficamos aí com a resposta com a letra D. Vamos para a resolução da questão de número 7. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Então, ela faz o bolo aqui nessa figura aqui, olha, entendeu? Acho que toda dona de cozinha aí tem uma forma dessa aqui de fazer bolo. Aqui em casa tem uma dessa também. Vamos lá. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais, né? Essas figuras são... Então, aqui tem duas figuras tridimensionais, né? Que é essa figura de fora, né? Aqui, ó, essa de fora e essa de dentro aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo tá vendo aqui, ok? Bom, aqui eu coloquei uma outra figura para a gente saber diferenciar uma da outra na resposta. Na hora de responder, a gente vai ver, ok? Então, vamos lá, então. Aqui ele está querendo saber o seguinte. Se essa figura aqui, um tronco de cone e um de cilindro. Bom, como que a gente sabe que a figura é um cone ou um cilindro? É bem fácil. O raio da base de um cone aqui, olha, o raio da base de um cone, né? Esse raio aqui até aqui, é o mesmo desse daqui. Então, o cone a gente sabe que o raio da base dele é igual a o raio dessa base de cima. Já o cone é diferente. Esse raio da base aqui, olha, ele é diferente desse raio aqui, olha. A gente percebe que esse raio da base aqui é maior do que esse. Da mesma forma, se a gente for olhar aqui, ó, essa figura maior, a de fora aqui, olha. Aqui está o raio da base, na metade. Se a gente for fazer uma reta aqui, olha, a gente vai perceber que esse raio aqui é maior do que esse. Então, é fácil identificar se a figura é um cone ou se ela é um cilindro. Então, aí olha só, um tronco de cone de cilindro. Não, aqui não é um cone de cone de cilindro, porque o cilindro, o raio da base,
é o mesmo, né, do que da base de cima aqui, ó, os raios das bases. Um cone e um cilindro não é. Um cone e uma pirâmide, muito menos. Pirâmide não é nem aqui nem na China. 2 troncos de cones. Ah, e sim, 2 troncos de cones. Por quê? Porque aqui nós temos um cone, por quê? Porque o raio da base aqui é diferente do raio dessa base de cima. E esse raio dessa base aqui, ó, de cima é diferente do raio da base de baixo. Então, com isso a gente conclui que isso aqui são 2 troncos de cone. 2 cilindros não é, porque cilindro tem a base a mesma aqui, né? Então, não é cilindro. Então, vamos lá para a nossa resposta. Ó. As duas figuras geométricas tridimensionais possuem 2 bases circulares paralelas. Porém, esses círculos que formam cada base não possuem o mesmo raio. É o que eu expliquei, os raios são diferentes. Logo, não se trata de cilindro, porque cilindro, o raio é igual. Ambas as figuras são formadas a partir de um corte transversal, né? Esse corte aqui que está cortando, paralelo à base de um cone, sendo, portanto, o tronco de cone. Com isso, a gente conclui aí, né, que nós temos aqui, né, 2 troncos de cone. Então, nós temos resposta aqui, a letra D.